Olá, queridos amigos e amigas. Estamos iniciando agora mais um estudo sobre o Livro dos Espíritos. Sejam bem-vindos. Nós hoje vamos iniciar os nossos estudos da terceira parte desta obra. Essa terceira parte que tem o título das Leis Morais. Ela está dividida em 12 capítulos e hoje nós vamos começar o primeiro desses 12 capítulos. Esse capítulo que tem o título da Lei Divina ou Natural. Estudaremos hoje as questões que vão de 614 até 618. Bem, hoje nós vamos, sim, estudar essas 5 questões. No entanto, antes de entrarmos propriamente nessas questões, nós vamos fazer um pequeno reconhecimento, digamos assim, dessa terceira parte do Livro dos Espíritos, para que tenhamos aquele olhar abrangente, aquele olhar que pode conhecer o aspecto mais amplo dessa terceira parte, e aí então, quando nós começarmos a estudar item por item, nós teremos aquela visão geral, aquela visão completa, aquela visão do todo do texto que nós temos à nossa disposição aqui para o estudo das leis morais. Então, antes de começarmos o estudo de hoje, vamos à nossa prece inicial. Vamos todos nós, então, em um só pensamento, buscar a imagem do amado Mestre Jesus, imaginando o Divino Amigo bem pertinho de cada um de nós nesse momento, trazendo a reposição de nossas forças mentais, emocionais, físicas, para que assim estejamos dispostos à boa leitura de O Livro dos Espíritos e que para que assim sintamos-nos encorajados a seguir bem em nossas existências, buscando os mais nobres objetivos espirituais em cada um de nossos passos, sempre abençoados pelo nosso Senhor Jesus. Muito obrigado, amado Mestre, que assim seja. Então, meus amigos, nós, como dizíamos, vamos entrar hoje na terceira parte do Livro dos Espíritos. Lembramos, né? Já estudamos as 2 primeiras partes, nós podemos muito rapidamente fazer aqui uma introdução ao nosso estudo de hoje, lembrando sobre essas 2 primeiras partes, porque assim a gente tem um contexto geral da obra, a gente tem as ideias de continuidade à nossa disposição. E assim nós podemos entender o Livro dos Espíritos de forma lógica, concatenada, de forma sequencial, né? Então, na primeira das 3 partes que nós estudamos e que estamos estudando até agora, lembrando que o livro é composto por 4 partes, né, no seu corpo, na primeira dessas 3 partes, ou dessas 4 partes que compõem o livro, nós estudamos as primeiras causas, ou as causas primeiras. Deus criando o plano material, criando a matéria, criando o fluido universal, que é a base de toda a matéria, e criando o princípio inteligente, que é o princípio espiritual. Na segunda parte do livro, nós vimos que existe uma relação entre esses dois elementos primordiais da criação. Uma relação entre o princípio inteligente ou o princípio espiritual e o princípio material. Então, essas 2 fontes primeiras entram em relação. Elas se relacionando permitem que se faça a lei do progresso. A lei do progresso se coloca à disposição tanto do princípio inteligente, princípio espiritual, quanto do princípio material. E aí então o progresso. O progresso dos espíritos, o progresso dos mundos. O progresso dos 2 princípios, portanto. Bem, esses textos, portanto, nos fornecem uma visão bem abrangente sobre a, o Espiritismo, sobre a criação, né? É um texto espírita muito abrangente, melhor dizendo, a respeito das causas primárias e da criação. Esses textos das 2 primeiras partes
afirmam a existência de uma força primária, inteligente, criadora de todas as coisas, que é Deus, que governa as leis imutáveis da criação e também a evolução contínua dos seres. Então, nessa primeira parte, se assim o quisermos, nós pensamos o homem no contexto da criação, em relação à sua origem, de onde o ser humano veio. Na segunda parte do livro dos Espíritos, nós pudemos apreciar a reflexão filosófica, né? Filosofia espiritualista, que trazia para a gente, que traz para todos nós, que aborda, que aprofunda o tema do homem em suas relações com a criação, no aspecto de agora ele estar existindo em dois mundos: o mundo extracorpóreo e o mundo corpóreo. E essa segunda parte termina com essa relação mais íntima do homem com o mundo da natureza, né? O mundo natural, o mundo material, onde nós vivemos. Os três reinos, como nós vimos, né? O nosso meio mais imediato, nosso meio imediato enquanto estamos encarnados. Agora, a terceira parte do livro, nessa terceira parte, é o homem em sua relação mais íntima com a espiritualidade. Deus, o próximo e ele mesmo. Então, agora, a descoberta, a grande descoberta do mundo moral, o aprofundamento sobre o que é esse mundo moral, e aqui nós vamos rompendo com os horizontes do mundo corpóreo. Agora é o homem vivendo não mais apenas nos três reinos, mas é o homem reconhecendo a si mesmo, o espírito reconhecendo a si mesmo como um ser que tem deveres, deveres morais, que estão em uma que estão guardados, digamos assim, né, numa linguagem metafórica, em uma caixa muito, em um baú, né, em um cofre muito especial, que é o próprio espírito, né, a sua consciência, como veremos em estudos posteriores. Então, agora, essa relação íntima do homem com a espiritualidade, obedecendo aquele princípio máximo colocado por Jesus, quando o mestre foi perguntado qual era o maior ou qual é o maior mandamento da lei. E Jesus responderia em sua resposta, trazendo esses três deveres que nós podemos identificar, né? Inclusive nessa terceira parte, como veremos daqui a pouco, inclusive no índice dessa terceira parte, como veremos logo a seguir, os três deveres do homem, na resposta de Jesus, já há 2000 anos. E aqui a doutrina espírita aprofundando, né? Trazendo novas informações, novas fontes para que a gente possa entender isso. Disse Jesus: amar a Deus de toda a tua alma, de toda a tua inteligência, de todo o seu coração. Eis o primeiro e maior, e portanto mais importante mandamento. Mas tem um segundo mandamento deixado por Jesus, que segundo Cristo é semelhante a este primeiro, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então vejamos, né? Os três deveres aí, um dever para com Deus, amar o Senhor de toda a sua alma, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de toda a nossa inteligência. E depois amarmos a nós mesmos para podermos transmitir um amor de igual intensidade, de igual elevação ao nosso próximo. Então, um dever para comigo e depois um dever para com o meu próximo. Bem, então, assim a gente tem todos os deveres possíveis para o homem retratados nessa frase de Jesus. No entanto, eles não estão retratados apenas na frase de Jesus, para nós que estamos estudando esse desenvolvimento da espiritualidade. Isso é espiritualidade em essência, né? Vejam que aqui nós rompemos com os limites de uma vida terra a terra. Nós estamos levando em consideração faculdades, sentimentos, virtudes, o amor e a inteligência elevados a Deus. Esse mesmo amor, essa mesma inteligência, essa mesma emoção transmitida ao próximo, naquilo que nós desejamos para nós mesmos. Vejamos que estamos trabalhando aqui no âmbito puramente do espírito, daquilo que o espírito deseja, daquilo que ele quer,
daquilo que ele sente, daquilo que ele pensa, tudo isso sendo transmitido ao seu próximo, cultivado em si mesmo, transmitido ao seu próximo e elevado a Deus. Então, uma passagem belíssima de Jesus e que a doutrina espírita vem corroborar, vem trazendo como terceira revelação, inclusive aprofundamentos sobre esse tema. Então, para a gente entrar nessa terceira parte das leis morais, eu vou trazer aqui nesse início do nosso estudo a questão de número 648 de O Livro dos Espíritos, porque ela nos dará uma rota, uma compreensão panorâmica, né? Um olhar panorâmico sobre o contexto geral dessa terceira parte, como nós dizíamos há pouco. Então, nessa questão 648, vamos acompanhar juntos. Kardec vai perguntar aos espíritos superiores o que é que eles pensam de uma divisão da lei natural em 10 partes. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa expressão aqui, né? Lei natural. É esse o nosso estudo de hoje, é em cima dessa expressão. Questões 614 até 618. Bem, mas por enquanto vamos deixar essa expressão quietinha aqui, né? Daqui a pouco a gente aprofunda. Vamos nos concentrar na pergunta de Kardec: o que é que os espíritos superiores pensam de uma divisão da lei natural em 10 partes? E aí ele cita as leis, através das quais ele subdivide aquilo que ele chama de lei natural. Então, essas 10 leis seriam a lei de adoração, de trabalho, de reprodução, de conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim e última, a lei de justiça, amor e caridade. Aqui nós temos as 10 leis, nas quais foram as 10 leis que compõem aquilo que Allan Kardec chamou aqui de lei natural. O que é que vocês pensam sobre isso, Kardec, né? Perguntando aos espíritos superiores. E a resposta que eles dão é uma resposta importantíssima para nós espíritas. Essa resposta vai nos ajudar no estudo dessa terceira parte, e no estudo dessa terceira parte, que é o ponto máximo da doutrina espírita, né? Quando a gente lê obras póstumas de Allan Kardec, nós vemos que quando ele ainda projetava, quando ele ainda arranjava, ainda organizava, melhor dizendo, até o Evangelho segundo o Espiritismo, ele escreve de próprio punho, o codificador escreve que essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, seria a cúpula do edifício do Espiritismo. Seria o teto, o ponto mais alto, para usarmos aqui uma metáfora, assim como Kardec usou, né? Mas ela é simbólica, porque é o ponto mais alto da doutrina, é o seu objetivo maior. Quando nós colocamos o teto sobre uma construção, ele faz a trava das paredes, ele sustenta, ele protege. Olha quantas metáforas, né? Quantas imagens nós podemos tirar dessa escrita de Kardec. Quantos bons significados, né, para a gente entender o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra por excelência na qual Kardec desenvolve a conduta moral do espírita e também de toda a humanidade, né, daqueles que quiserem se guiar por aquele código, que nada mais é do que o código moral do próprio Jesus explicado pela doutrina espírita. Então, qualquer um de qualquer religião pode aderir a esse código moral. Bem, então, o estudo das leis morais é a parte mais importante do Espiritismo, a parte que mais diretamente toca as nossas vidas, porque é o ponto mais alto, o objetivo primeiro e superior da doutrina, avanço moral de toda a humanidade. Então, daí o grau de importância desse estudo. E vale sempre lembrar, se na primeira parte nós tínhamos a Gênese como expansão, a obra, né, de Kardec, a Gênese como expansão dos conhecimentos contidos na primeira parte, e na segunda parte, o Livro dos Médiuns como obra que expande os conhecimentos da segunda parte de O Livro dos Espíritos, nessa terceira parte, a obra que expande os conhecimentos dessa terceira parte é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, por isso citamos, né? Bom, voltando aqui ao contexto da nossa resposta. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a mesma ou é a de Moisés?
e de natureza a abranger todas as circunstâncias da vida. Então a gente pode adotar essa divisão em 10 partes de forma muito tranquila, porque esse estudo vai abranger todas as circunstâncias da vida, assim como o próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é que é essencial, não é como a gente está vendo aqui no texto. Então a gente pode adotar, sem que por isso ela tenha qualquer coisa de absoluta. Por quê, meus amigos? Por dois motivos. Porque esse estudo é um estudo para espírito, da forma como ele está colocado aqui, pelo menos na doutrina espírita, né? No Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é um estudo para espíritos do nosso grau evolutivo. Ele está aqui colocado de forma didática para o nosso aprendizado, de forma didática para que nós possamos, através dele, refletirmos, adotarmos, praticarmos. E, sem dúvida nenhuma, para que cada um de nós, através disso, progrida. Kardec já usou essa informação e os espíritos superiores também, em outras partes do Livro dos Espíritos. Por exemplo, quando nós estudamos a escala espírita. Kardec deixou muito claro que a escala espírita não é absoluta, que os graus de divisão ou as linhas divisórias entre um espírito em um determinado grau da escala e outro são linhas muito tênues, que muitas vezes se confundem. Então, a escala espírita também não é uma escala absoluta, é uma escala que existe para nossa referência, para o nosso estudo, é uma escala didática para entendermos a lei do progresso, né? As diferenças entre os espíritos. Da mesma forma aqui, diferenças de progresso, né, entre os espíritos. Da mesma forma, aqui com essas questões que trazem essa subdivisão das leis morais, né? Então, é apenas um sistema. Então, a gente tem uma divisão que não é absoluta, e isso a gente precisa pensar a respeito de todos os sistemas de classificação, né? Por isso usamos aqui o exemplo da escala espírita. Bem, última frase aqui dessa resposta, frase muito importante. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Então, a lei de justiça, amor e caridade é a lei que resume todas as outras 9, e, portanto, ela é a lei mais importante dessas 10 leis morais. Bom, agora eu sei que vocês, meus amigos, podem estar se perguntando por que é que, afinal de contas, nós começamos a estudar a terceira parte do Livro dos Espíritos pela questão de número 648 e não pela questão de número 614, dado que a questão 614 é a primeira dessa terceira parte do Livro dos Espíritos, né, das leis morais. Já justifico, tá? Já vamos explicar o porquê. Porque aquela questão 648 explica o índice dessa terceira parte para a gente, né? Essa terceira parte com o título das leis morais. Esse índice que nós vemos aqui com 12 capítulos está explicado ali dentro daquela questão 648. Então, aqui nesse primeiro capítulo, nós temos uma apresentação geral sobre a respeito do que é a lei divina ou lei natural. Notemos que essa terceira parte é toda ela fundamentada na palavra lei. Então, existem leis às quais o espírito está submetido. Nessa primeira parte, como dizíamos, nós teremos uma apresentação geral a respeito do que é essa lei divina, do que é essa lei natural, a qual estamos submetidos o tempo todo em nossas vidas. Então, notemos que esse primeiro capítulo não é propriamente uma lei moral, mas é uma apresentação das leis morais em seu aspecto geral. Como citado lá na questão 648, nós temos aqui as 10 leis morais em exposição, do capítulo 2 até o capítulo 11. A gente até grifou aqui para que fique bem visível, né? Para que a gente possa ver que o estudo de cada uma das 10 leis morais começa no capítulo 2
e termina lá no capítulo 11, que traz justamente a lei de justiça, amor, caridade, que é aquela lei mais importante, a lei que traz o resumo de todas as outras, a lei que leva o homem ao seu progresso de forma mais rápida, segundo nós vimos ali, né? Indispensável para o espírita o estudo dessas 10 leis morais, capítulo 2 até capítulo 11. E o 12º capítulo é uma conclusão dessa terceira parte, nos explicando onde é que nós chegamos se nós cumprirmos as 10 leis morais. Nós chegamos à nossa perfeição moral, aquele estado que todos nós desejamos, né? O estado de perfeição moral, que é o estado que nos trará a nossa felicidade. Felicidade pura, sem mesclas, né? Própria de um espírito que alcançou um progresso muito interessante através das suas reencarnações. Bem, ainda como comentário sobre essa terceira parte, esse índice, ainda um comentário breve, nós temos um estudo do professor Cosme Massi, na doutrina espírita, que faz uma análise da estrutura didática do Livro dos Espíritos. Os irmãos podem, os queridos amigos, podem encontrar esse estudo no YouTube, né? Basta digitar Cosme Massi, estrutura didática de O Livro dos Espíritos. Vai encontrar o professor Cosme falando sobre um trabalho que ele faz, no qual ele tenta identificar essa estrutura didática. Ele tem uma proposta de estrutura, ele deixa bem claro que não é a estrutura pensada por Kardec, talvez não seja, mas é uma estrutura que nos orienta muito bem. E quando ele vai comentar a respeito dessa terceira parte, é um comentário muito interessante, porque ele encontra nessas 10 leis morais aqueles 3 deveres aos quais nós nos referíamos agora há pouco: os deveres para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. O professor Cosme explica que essas 2 primeiras leis, de adoração e de trabalho, aqui nós temos os deveres do homem para com Deus. Adoração, é muito claro, né? Adorar Deus de toda a alma, de toda a inteligência, de todo o coração. Mas não basta adorar, é preciso trabalhar, é preciso experienciar, é preciso viver. Então, lei do trabalho, também um dever para com Deus. Os blocos de capítulos que vão aqui de 3 até 6 são os deveres, perdão, de 4, né, de 4, reprodução, conservação e destruição, de 4 a 6, as leis, os deveres do homem, melhor dizendo, para com o seu próximo. Perdão, para consigo mesmo. Reprodução, conservação e destruição. O homem precisa disso para manter-se enquanto espécie, né? São deveres para consigo mesmo. Deveres que o homem tem na linha da sua individualidade. E depois, nos capítulos 7 até o capítulo 10, ou até o capítulo 10, os deveres do homem para com seu próximo: sociedade, progresso, igualdade e liberdade. Sendo que a última lei é a lei, é a lei de justiça, de amor e de caridade, ou aqui, né, o resumo de todas as outras. Obviamente, eu só expus o que o professor Cosme, o modo como ele separa essas leis, né? Acho que seria interessante para quem tiver mais interesse assistir. Ele traz a explicação do porquê ele divide assim, que é uma explicação muito lógica, muito boa para a gente entender. E a gente não vai se alongar aqui trazendo essa explicação, porque essa primeira parte aqui é mais para a gente ter uma visão geral, né, das leis morais e termos pelo menos consciência daquilo que elas estão trabalhando. E por outro lado, eu deixo também a dica de um outro estudo, o estudo de Jorge Elahá, também presente no YouTube. Podemos procurar no YouTube Jorge Elahá, 10 leis morais e Moisés. Com essa busca, nós encontramos Jorge Elahá trabalhando cada uma dessas leis e relacionando cada uma dessas leis a cada um dos 10 mandamentos, porque lá na questão 648 a gente viu a informação de que essa divisão em 10 leis é a divisão de Moisés.
E Jorge Alahá trabalha muito bem essa divisão. Então, olha só quanto estudo a gente tem para ser desenvolvido, né? Em cima de O Livro dos Espíritos, uma obra inesgotável, sem dúvida nenhuma, para nós que somos espíritas, uma obra de teor inigualável, né? Uma, uma filosofia espiritualista completa, muito bem exposta. Bem, então vamos lá, né? Chegou a hora de começarmos o capítulo 1 dessa terceira parte, a partir da questão 614. Esse capítulo 1 que tem o título da lei divina ou natural, esse título já está explicado aqui na primeira questão, que a gente vai abordar daqui a pouquinho. A primeira questão pergunta o que que a gente pode entender por lei natural, e a resposta diz que a lei natural é a lei de Deus. Então, olha o título, né, do capítulo 1. Lei divina ou natural. São a mesma. A lei natural é a lei de Deus. A gente já vai estudar um pouquinho essa questão daqui, agorinha mesmo, e vamos entender por que isso está colocado assim aqui no Livro dos Espíritos. Hoje a gente vai estudar esse primeiro capítulo, caracteres da lei natural. Então a gente já imagina, né, como é que ele está dividido. Questão 614 diz o que é a lei natural, e da 615 até a 18 nós temos a apresentação das suas características, né? A gente vai aprender um pouco mais da lei natural através de suas características. Então aqui, primeiro, né, item desse primeiro capítulo, caracteres da lei natural. Depois, origem e conhecimento da lei natural, de onde ela vem, como podemos conhecê-la. Depois, o bem e o mal. E depois, divisão da lei natural. Que vai, né, ter contido aqui nesse item aquela questão 648, que é a qual a gente se referiu agora há pouco. Então, aqui a gente tem essa apresentação geral do capítulo 1, né? Muito bem, meus amigos. Questão 614, então. Por que, afinal de contas, essa resposta vem dessa forma? Logo na apresentação da lei natural, Kardec pergunta o que é a lei natural, o que se deve entender por lei natural. A resposta diz que ela é a lei de Deus, que ela é a lei do Senhor, a lei divina. Por que ela vem dessa forma? Bem, aqui nós temos uma aproximação entre dois conceitos que são muito importantes para a filosofia em geral. Não só para a filosofia espiritualista de O Livro dos Espíritos, mas para a filosofia em termos gerais. A aproximação de dois tipos de leis: daquela que seria a lei natural e daquela que seria a lei divina. Essa é a primeira grande característica que nós vemos da lei natural já em sua definição. A característica de identidade entre a lei natural e Deus. A característica de unidade, unicidade, né, entre as duas coisas, a lei e Deus. Os dois são o mesmo praticamente. Deus impondo a sua lei o tempo todo. A gente vai ver que a lei de Deus é eterna. Obviamente, e precisa ser assim, porque senão, se a lei de Deus não for eterna, exatamente como o próprio Deus, em algum momento pode ser que não tenha tido lei alguma. Então, há Deus em toda a eternidade, há a sua lei em toda a eternidade. Por que foi preciso essa aproximação dos conceitos, né, entre lei de Deus e lei natural? Porque algumas escolas filosóficas, não vamos generalizar, né? Não são todas as escolas filosóficas, mas algumas escolas filosóficas, e esse é um pensamento muito poderoso, muito presente, né? Até mesmo na época de Kardec, até mesmo nos dias de hoje, para muitas correntes de pensadores, de pensamentos, existem as escolas filosóficas que tratam essas duas leis como leis diferentes. A lei natural seria um conjunto de princípios universais, princípios imutáveis, mas que são reconhecíveis pela razão, que fundamentam sim a moral e o direito também, por que não? Mas que são ligados diretamente àquilo que é racional, àquilo que está, portanto, como imanente à natureza humana. É o ser humano quem descobre a lei natural observando o seu mundo, né? Observando o mundo no qual ele vive.
Já para essas correntes filosóficas, a lei de Deus é outra coisa, é uma lei revelada por Deus. Ela não é diretamente posta como algo que possa ser relacionado com a razão humana. Há uma diferença, né? Então, quando Kardec propõe aqui a lei natural exatamente como sendo a lei divina, ele vai poder propor aquela frase fantástica que nós temos depois em O Evangelho segundo o Espiritismo, que a verdadeira fé só é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Fé raciocinada. Isso para muitas correntes de pensamento filosófico é impossível, porque a fé é revelada, perdão, a lei divina é revelada por Deus, transmitida por escrituras, por tradições religiosas. Então ela não está diretamente relacionada à nossa razão. A nossa razão encontraria sim uma ordem na natureza, que revelaria, portanto, aspectos apenas da lei natural. A lei divina seria revelada nas escrituras. A lei natural é conquistada, portanto, pela inteligência, pela razão, pela reflexão. A lei divina, ela é conquistada pela fé e pela obediência para essas correntes filosóficas, né? Olha só como é diferente uma coisa da outra. A lei natural pode sim orientar a nossa conduta moral e universal. Para essas correntes filosóficas, a lei divina serve como guia para a salvação espiritual. Olha só as diferenças, né? Há uma separação essencial entre os dois tipos de lei, entre a lei divina e a lei natural. Por isso, quando a gente abre essa questão 614, agora a gente tem uma noção de que o Livro dos Espíritos vem aqui como um aspecto de uma filosofia completamente nova, revolucionária, uma filosofia que vai trazer para dentro dessa conquista espiritual, para dentro dessa conquista, né, conceitual, melhor dizendo, uma só coisa, a lei natural e a lei de Deus são uma coisa só. Vai trazer para essa conquista conceitual consequências espirituais. O homem pode e deve aprender a lei de Deus enquanto vive qualquer uma das circunstâncias de sua vida. Ele pode perfeitamente desenvolver razão e fé por outro lugar que não seja as Escrituras. O homem pode, como nós vimos, né, como nós conhecemos, a famosa passagem espírita, que conta a história, né, de um homem, de dois homens conversando. E um dizia ao outro, né, que não acreditava em Deus, que aquilo não era plausível, e como é que ele podia acreditar em Deus, né? Então ele responde algo mais ou menos do tipo assim, ele fala, quando você vê um rastro na areia, como é que você sabe qual é o animal a quem pertence aquele rastro? O rastro traz características do animal, né? Então, se você conhece quem deixou aquele rastro, porque o rastro traz uma marca que pertence à constituição daquele animal que deixou o rastro, né? E nesse momento, esse segundo homem diz então olha para as estrelas e diz assim: olha o rastro que foi deixado no céu, né? Não pode ter sido deixado pelo homem. Então, é por esse rastro que eu conheço Deus. Então, vejam só, né? Algumas observações a respeito da própria natureza, da própria criação, dessa grandiosidade da criação, né? Partindo do micro e chegando ao macrocosmo, né? É, essa organização que nós vemos entre os elementos da criação, seja no nosso próprio corpo, no céu, tudo isso indica a existência de uma inteligência criadora e organizadora muito superior à humana. Então, é importantíssimo notarmos isso, porque aqui, com essa aproximação entre lei natural e lei divina, nós temos já algumas diretrizes para as nossas vidas. Eu posso servir a lei divina prestando atenção no meu próprio corpo, o que é que ele me diz, em meus pensamentos, em meus sentimentos, na sociedade terrena como ela vive, na própria natureza, eu posso ter aprendizados da lei divina, observando o meio, porque a lei de Deus está em todos os lugares. Então, depois a gente, obviamente, aprofunda isso para o aspecto moral, né, com o estudo do Livro dos Espíritos. A resposta segue dizendo que
A lei de Deus ou natural é a única lei verdadeira. Ela é única, ela é uma lei só. Não tem lei natural de um lado e lei divina do outro. É uma só e ela é a única e verdadeira para a felicidade do homem. O homem infeliz é infeliz porque se afastou dessa lei. O que mais? É uma lei que indica ao homem o caminho, indica o que ele deve fazer ou deixar de fazer, e, portanto, conclui-se daqui que o homem só é infeliz quando se afasta dessa lei. Bom, única e verdadeira e perfeita, motivo pelo qual gera felicidade. Poderíamos acrescentar aqui essa característica de ser perfeita, né? Motivo pelo qual gera felicidade. Então, essa aproximação entre lei natural e lei de Deus tem mais uma aproximação agora, perdão, muito importante. A aproximação entre lei natural e felicidade humana. O homem é feliz quando ele está próximo da lei natural, quando ele está próximo da lei de Deus. Isso, meus irmãos, funciona em todos os âmbitos da nossa vida, né? Como a gente vai estudar um pouquinho mais adiante aqui no livro, a gente vai ver que a lei natural, ela toca o âmbito material e o âmbito espiritual. Então, seguindo a lei natural, nós somos felizes, né? O importante aqui da gente notar é que a lei de Deus não poderia ser diferente, é essencialmente benéfica ao homem, dado que Deus é todo justiça, então ele põe uma lei justa, que é verdadeira e que traz ao homem a sua felicidade inevitavelmente, dada a própria natureza de Deus, né? A natureza imanente de Deus não poderia propor para a gente algo que não fosse dessa forma. Questão 615. Agora a gente começa a falar um pouco sobre as características, né? Agora que a gente descobriu o que é a lei natural, que ela é uma lei de Deus, agora a gente vai para outras características que estarão além da unicidade, além do efeito, né? Que é a felicidade do homem. Além do seu modus operandi, né? Que é indicar ao homem o que ele deve fazer ou deixar de fazer. Olha quanta coisa a gente tem nessa questão 614, né? Daqui para frente a gente começa a alguns aspectos, né? Características dessa lei. Ela é eterna? Sim, ela é eterna e imutável, exatamente como o próprio Deus. Eterna e imutável. Deus também é eterno e também é imutável. Isso traz para nós aqui no nosso estudo um aspecto muito poderoso de solidez, algo que a gente pode confiar, algo que não muda, porque o nosso mundo material muda a todo momento. Todo momento o nosso mundo muda, o nosso corpo muda, as coisas lá fora mudam, a nossa economia, as leis humanas mudam, tudo muda. Isso traz para a gente muitas vezes insegurança na nossa existência. O lugar seguro da nossa vida é a lei de Deus. Ela é perfeita, ela é eterna, ela jamais mudará. Então, nela a gente pode confiar. Notemos, né, que a princípio aqui nós não temos diretamente normas de conduta, não se trata apenas de normas de conduta. Não é apenas lei de reprodução, lei de destruição, não é apenas norma de conduta. É uma lei que toca a nossa própria essência, porque vem da divindade, e vem da essência da divindade, né? Da essência do próprio Deus, da essência imortal, da essência imutável, da essência imortal, não, perdão, da essência eterna de Deus, da essência imutável de Deus. A essência imortal é a nossa, né? A gente foi criado como espíritos imortais. Então nós não somos eternos, somos imortais porque em algum momento fomos criados. Deus jamais foi criado, essência eterna e imutável, né? Nós somos imortais e mutáveis. A gente muda no decorrer do tempo, a gente se aprimora, né? Se aperfeiçoa. Deus não. Deus perfeito desde todo sempre e para todo sempre. É um aspecto muito poderoso de solidez, de confiança nas leis divinas. Elas estão a governar o universo
desde sempre, né? Então, o primeiro e mais vital caráter da lei natural é sua identidade com o Criador. A lei e Deus estão vigentes o tempo todo. Ponderemos um pouquinho sobre essa afirmação, né? A questão da identidade. Deus, sendo eterno, imutável, onipotente, soberanamente justo e bom, estabeleceu leis desde toda a eternidade que têm esse mesmo aspecto e que fundamentam a harmonia que reina em toda a criação, tanto no domínio material quanto no domínio moral. No livro Obras Póstumas, na profissão de fé espírita raciocinada, esse é o título do item, né? Profissão de fé espírita raciocinada. Olha o que Allan Kardec escreve. Ele escreve as seguintes palavras: desde a organização do mais pequenino inseto e da mais insignificante semente, até a lei que rege os mundos que circulam no espaço, tudo atesta uma ideia diretora, uma combinação, uma previdência, uma solicitude que ultrapassam todas as combinações humanas. A causa é, pois, soberanamente inteligente. A questão da unidade, Deus e suas leis são praticamente a mesma coisa, né? Deus é eterno, lei eterna, Deus imutável, lei imutável, Deus justo, lei justa, Deus bom, lei boa. Questão 616. Notemos que Allan Kardec quer aqui aprofundar essa informação de que a lei é eterna e imutável. Por isso ele vai perguntar se Deus pode ter prescrito em uma época o que proibiu em outra. Uma questão muito importante que a gente tem aqui, ou interessante de ser analisada, é a própria questão da comunicação com os espíritos. Muita gente questiona, né, que nas antigas tradições judaicas essa comunicação com os espíritos era proibida e toma-se isso como uma lei de Deus. E aí, hoje em dia, a doutrina espírita diz que a comunicação é algo natural, é da lei natural, é algo que Deus permite. Então, por esse aspecto e por outros aspectos, né, de aparentes contradições, quando a gente estuda, né, desde o Antigo Testamento até Jesus, até Kardec, nós percebemos que existe uma linha de progresso muito bem delineada para as três revelações, que não tem nada de divergentes entre elas, entre si, essas três, né? Muitas das divergências que se podem ser encontradas são ou da interpretação humana, ou então da influência humana sobre aquilo que foi colocado como lei divina, né? Mas esse é um assunto para um outro momento. Então, o que a gente garante aqui com a doutrina espírita é que a comunicação com os espíritos é algo da lei natural, sem problema algum. E por esse e outros motivos, Kardec coloca essa pergunta: será que Deus mudou de ideia, né? Quando mudou de opinião, né? Falou, agora não quero mais assim, não, né? Em algum momento, a resposta vem nesses termos aqui, meus amigos. Deus não se engana. Claro que Deus não muda de ideia, claro que Deus, né, não prescreve em uma época aquilo que ele vai proibir em outra, claro que não é assim. Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis porque elas são imperfeitas. As leis criadas pelos homens são imperfeitas porque são criadas por seres imperfeitos. A lei de Deus é perfeita porque é criada por Deus, que é a suprema perfeição. A identidade aqui de natureza entre a lei criada pelo homem e o seu Criador e a lei criada por Deus e o seu Criador, né? Então as leis de Deus são perfeitas, olha lá. A harmonia que reina em todo o universo material como no universo moral existe porque está fundamentada em leis estabelecidas por Deus desde sempre, desde toda eternidade. Então aqui, agora, nessa questão 616, a gente tem esse aspecto da harmonia nos dois reinos. Então a lei de Deus toca tanto o aspecto material quanto o aspecto moral. Se a gente seguir essa lei nos dois planos, nos dois âmbitos, a gente é feliz.
imediatamente. Isso não é para o futuro. Isso não é para a vida depois da morte do corpo físico e nem para as próprias não, perdão, nem para as próximas reencarnações. É para agora. E a gente pode olhar para a nossa vida e perceber que esse aspecto da lei divina repousa mesmo sobre a matéria. Quando nós estamos muito cansados e continuamos a trabalhar exaustivamente, nós entramos em processos, né, que podem ser processos de depressão, que podem ser alguns processos de ansiedade, que podem desencadear diversos tipos de processos maléficos para o nosso corpo e para nós enquanto espíritos. Vejam que a lei de Deus está posta de forma a guiar o homem para a sua felicidade, sempre, a cada instante. A pessoa que dorme pouco sente os reflexos, a que dorme muito sente os reflexos, a que se alimenta mal sente também, a que faz pouco ou muito exercício físico. E vejam que isso, a gente está trabalhando aqui só o aspecto material da lei, que é o contato nosso com o corpo físico. É esse contato que vai dizendo para a gente o que fazer e o que não fazer o tempo todo, exatamente como vimos ali na questão 614. Portanto, o homem o espírito, né, que elabora o seu autoconhecimento e que ouve a voz da lei divina, tanto no âmbito material quanto no âmbito moral, ele é mais feliz. Ele é mais feliz. Então, essa harmonia entre os dois reinos é algo que existe porque a lei é uma só, é uma lei única. E nós podemos encontrar o nosso quinhão de felicidade agora, se obedecermos essa lei. No aspecto moral, a mesma coisa. No aspecto moral, quando nós somos mais ríspidos com alguém, quando nós fazemos algo que não deveríamos ter feito, a nossa consciência acusa, e então a gente começa a sentir os complexos de culpa, por exemplo, né? É nada mais, nada menos do que a lei divina trabalhando conosco naquilo que a gente deve e naquilo que a gente não deve fazer. Tudo isso, meus amigos, é muito coerente com tudo que foi escrito no Livro dos Espíritos até agora, especialmente com a questão de número um do livro. Deus é um só Deus, uma causa primária. Portanto, uma causa primária que cria as leis da matéria quanto as do espírito. Ora, se é uma só lei, um só Deus, se há a comunhão entre princípio espiritual e princípio material para o progresso, obviamente que a lei de Deus recai sobre tudo isso, recai sobre toda a criação. Bom, é, aprendemos então aqui nessa questão 616 que é uma ilusão a gente pensar que Deus poderia mudar de ideia, né? Deus não se engana. As leis imperfeitas são as humanas, não as de Deus. Deus prova a sua grandeza. Uma das provas que a gente tem da grandeza de Deus é justamente pela imutabilidade e pela eternidade das leis que nós identificamos enquanto sendo leis divinas, e não pela derrogação dessas leis, inclusive como escreve o próprio Allan Kardec. Algumas vezes, né, durante as obras básicas, a gente vai ver Kardec fazendo esse comentário. A grandeza de Deus é provada pela imutabilidade de suas leis. Então vamos lá, vamos seguindo, né? O que compreendem as leis divinas no seu âmbito? Olha Kardec aprofundando mais um pouco, né? Será que elas concernem apenas ao procedimento moral? As leis divinas dizem respeito apenas ao procedimento moral? Resposta: todas as leis da natureza são leis divinas. Aqui Kardec não quer deixar nenhum tipo de dúvida, né, sobre aquilo que está sendo estudado e, além do que, ele espera também ter alguma noção sobre a abrangência da lei divina. Onde é que ela toca? Ela toca só no aspecto moral ou ela toca na natureza toda? No germinar da semente? Nas marés? No movimento dos astros? Onde é que ela toca? É isso que Kardec quer saber também. Ela toca em toda a natureza, com N, e por isso está aqui com N maiúsculo. Natureza material, natureza moral. Porque Deus é o autor de tudo. Agora, olha que interessante, né? O homem sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as da alma.
dois tipos de estudantes para as leis divinas, as leis de Deus. Aquele que está, por exemplo, em um laboratório descobrindo novas interações químicas que melhorarão a vida humana na Terra. Aquele que está no seu dia a dia buscando o autoconhecimento, buscando a sua reforma íntima, para, através dela, progredir enquanto ser. Um é um homem sábio, porque estuda e conhece as leis da matéria, uma pessoa estudada. O outro é um homem de bem, porque estuda a moral. Então, o que nos resta saber, por isso a 617A, o ser humano, o homem, o espírito, né, pode aprofundar umas e outras, tanto as leis da matéria quanto as leis da alma? Mas é claro que sim, né? Sim, mas uma só existência não basta. Então, aqui é a ideia das reencarnações, também na questão contida aqui, né? Na questão 617. Bom, e aqui a gente tem, meus amigos, a segunda grande característica das leis, da lei natural, né? Lembramos a primeira grande característica da lei natural? Lá na questão 614, a primeira grande característica é a identidade entre a lei e Deus. Isso foi sendo desenvolvido até agora. Agora, aqui na questão 617, nós temos uma segunda grande característica, que é a sua amplitude universal, onde ela alcança em todos os lugares. A lei de Deus não é restrita, ela é ampla, ela alcança todos os lugares da criação e não apenas o nosso procedimento moral. Comentário de Kardec, né? Kardec vai dizer que, efetivamente, são anos para a aquisição de tudo que se precisa, de tudo o de que precisa o ser para se considerar perfeito. Então, é muito trabalho a ser feito, né? Basta a gente considerar para isso, né, para a gente ter uma ideia, a distância que vai do selvagem ao homem civilizado. A gente tem essa em conta essa distância, né? O homem primitivo aqui na Terra, por exemplo. Até chegar ao estágio de hoje, quantos milhares de anos? Então aqui a gente tem um recorte pequeno. Imagina para se chegar à perfeição, né? Depois Kardec vai dizer que entre as leis divinas, umas regulam os movimentos da matéria bruta, portanto são as leis físicas. O estudo pertence ao domínio da ciência. Depois vai dizer que as outras dizem respeito especialmente aos homens. Contém as regras da vida do corpo e da vida da alma, são as leis morais. Esse é o âmbito de estudo que a gente tem. Na doutrina espírita, aqui o objeto de estudo da doutrina espírita, né? As leis morais. Por isso dizíamos no início do estudo de hoje que o objetivo maior do espiritismo é o conhecimento, a interiorização, o praticar das leis morais. Então nós temos essa ideia, né, presente de que nós vamos estudar no espiritismo as leis morais, e agora a gente tem aqui um conhecimento sobre o que elas são, o seu grau de abrangência, onde elas tocam, o objetivo ao qual elas nos levam, que é a nossa felicidade, e o caminho, que é percebermos a lei moral e deixá-la nos guiar, né, para fazer aquilo que nós devemos e aquilo que não devemos fazer, identificando no nosso dia a dia. É um belíssimo estudo, né? Uma belíssima introdução a esse estudo. Então, aqui a gente tem já, para terminar aqui na questão 617, a ideia da separação nossa, né, humana, da lei natural ou divina no campo das leis físicas, regulando o movimento, as relações da matéria, que pertencem aqui à ciência humana, o estudo, né? Química, física, biologia, vão estudar essas leis naturais no que diz respeito à matéria. Bom, e no campo moral, o estudo justamente do espírito, da alma, né? Eu quero praticamente encerrar o nosso estudo de hoje com um texto de Leon Denis, na obra O Grande Enigma. Gostaria de compartilhar as ideias de Leon Denis com os amigos. Ele escreve: Todos os seres estão ligados uns aos outros e se influenciam reciprocamente.
Que belíssima ideia, né? Se a lei é uma só, os seres estão todos interligados. O universo inteiro está submetido à lei de solidariedade, como nós vimos nas palavras do próprio Kardec agora há pouco. Os mundos nas profundezas do éter, os astros que a milhares de léguas de distância entrecruzam seus raios de prata, conhecem-se, chamam-se e respondem-se. Uma força que denominamos atração os reúne através dos abismos do espaço. Continua o texto. De igual maneira, na escala da vida, todas as almas estão unidas por múltiplas relações. A solidariedade que as liga funda-se em identidade de sua natureza, na igualdade de seus sofrimentos através dos tempos, na similitude de seus destinos e de seus fins. A exemplo dos astros dos céus, todas essas almas se atraem. A matéria exerce sobre o espírito seus poderes misteriosos. Qual Prometeu sobre sua rocha, ela o encadeia aos mundos obscuros. A alma humana sente todas as atrações da vida inferior, ao mesmo tempo percebe os chamados do alto. Belíssimo texto, né, de Leon Denis, nos dando essa ideia da abrangência, de totalidade, né, das leis no aspecto físico, no aspecto espiritual. Vamos à última pergunta de hoje, né, meus amigos, do Livro dos Espíritos. Questão 618, Kardec pergunta se as mesmas leis são para todos os mundos. As leis divinas, né? São as mesmas leis para todos os mundos, desde os mundos primitivos até os celestiais? Do ponto de vista dos mundos, Kardec testa aqui a abrangência da lei natural. Ela se restringe ao que há para os mundos primitivos, para os mundos de provas e expiações, ou está para toda a criação mesmo, né, de verdade? A resposta é belíssima. A razão, para nós a razão já diz isso, está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Então, aqui os dois aspectos da lei. Da lei material, a lei se adequa a cada planeta, a lei de Deus se adequa a cada planeta, e a gente sabe que temos aqui no sistema solar cada planeta com a sua característica própria no que diz respeito ao aspecto material. Uns são gasosos, outros são muito escuros porque estão muito longe do Sol, recebem pouca luz solar. Outros são muito mais quentes que o planeta Terra, porque estão muito mais perto, mais próximos do Sol, e o nosso planeta Terra com suas próprias características. Então, a cada mundo, de acordo com a sua necessidade, com a sua característica, né? Com a lei está vigendo nesse mundo de acordo com a característica desse mundo. E o segundo aspecto, o grau de progresso dos seres que os habitam. Um espírito pode perfeitamente habitar um mundo como Marte, provavelmente muito diferente da nossa Terra. Um espírito desencarnado pode estar em Marte por afinidade fluídica. Em Mercúrio, um planeta muito mais quente do que a Terra. Um espírito desencarnado pode habitar esse mundo, pode estar ali, né? Nós vimos há algum tempo em nossos estudos a ideia de que mesmo espíritos imperfeitos como nós têm os seus mundos de descanso. Olha só, o mundo é próprio ao descanso daquele espírito que está na erraticidade. Então, a cada mundo, um aspecto da lei física, a cada ser, um aspecto da sua lei, um aspecto da lei ligado diretamente ao seu progresso moral. Deus põe uma lei única, abrangente, que chega em todos os lugares e que contempla a todos os seres, contempla cada um de seus filhos em cada aspecto da existência, desde o aspecto da existência na matéria bruta até o aspecto da angelitude. E aqui a gente tem uma só certeza ao final da leitura dessa primeira parte, né, do capítulo 1 do Livro dos Espíritos. A certeza de que nós não estamos a par da lei divina, a lei divina nos abraça e contempla o tempo todo, jamais nos abandona, nem em nossos momentos de extrema alegria, nos quais nós costumamos inclusive nos esquecer da bondade do Pai Celestial.
e muito menos nos momentos de grande angústia, de pesadas aflições. A lei de Deus está vigente e protegendo, e fazendo com que o espírito tenha boas escolhas para que ele seja um pouco mais feliz. É assim que todos nós nos sentimos como pequenas gotas dentro de um rio, rumando ao oceano, em plena harmonia com tudo aquilo que envolve essa existência. Então, que nós prestemos atenção, muita atenção na natureza, muita atenção no que nos diz a lei divina, tanto no aspecto material quanto no aspecto espiritual. O sol que nasce a cada dia nos lembra da constância e da força da lei divina. A semente que rompe a terra mostra que há, sim, um futuro promissor nos frutos, mas que há uma força poderosa que permite a vida. O ciclo das estações nos ensina que há tempo para tudo na nossa existência. E, para além dessas coisas que são evidências materiais da existência da lei divina, olhemos com muito carinho para o nosso interior. A nossa fé e a nossa razão se fundem para o progresso do ser. O nosso sentimento nos dá o caminho, através das intuições, o caminho que nós devemos seguir. E tudo isso é amparado e protegido por Deus o tempo todo, através de emissários de luz que tomam conta de nós, irmãos superiores como o Mestre Jesus e como nossos anjos da guarda. Entreguemos-nos com confiança a eles e façamos a nossa parte, né? Tanto no estudo das leis quanto na prática. Meus queridos irmãos, um abraço fraterno a todos, o profundo agradecimento pela companhia em mais um estudo e nós nos vemos em breve, se o Pai Celestial assim o permitir, né? Para a continuidade do estudo do Livro dos Espíritos. Até logo mais.